Se pensar demais fosse frescura, o cérebro ele não gastaria tanta energia fazendo isso. Existe uma frase muito comum que muitas pessoas escutam a vida inteira. Você pensa demais, isso é um drama, para de frescura. Mas o que ninguém te explica é por que pensar demais não é apenas um comportamento. É um processo neurológico real. E quando ele acontece de forma desregulada, o cérebro ele pode entrar em modo de exaustão. Bom, eu sou Henrique Carvalho, sou neuroeducador e seja bem-vindo ao nosso canal Luz e Saber. Se esse conteúdo ele faz sentido para você, nos segue para receber mais conteúdos, curta nossos vídeos, isso ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. E hoje nós vamos desmontar mais um mito. Entender o que realmente acontece no cérebro de quem pensa demais. O primeiro ponto é o chamado mito social. Durante muito tempo, a sociedade ela criou uma ideia muito simples. Quem pensa demais não age. Quem pensa demais complica tudo. E quem pensa demais vai ficar louco. Bom, existe um problema enorme nessa visão. Ela ignora completamente o funcionamento do cérebro. O cérebro humano ele não foi projetado apenas para reagir ao presente. Ele também foi projetado para simular o futuro, para prevenir risco, para analisar experiências passadas. E esse mecanismo ele foi fundamental para a sobrevivência da espécie humana. Sem essa capacidade de uma análise mais profunda, a humanidade não teria desenvolvido a linguagem, a cultura, as ciências, ou seja, pensar muito não é um defeito, é uma capacidade cognitiva avançada. O que a neurociência diz sobre pensar demais? Na neurociência existe um fenômeno chamado ruminação mental. A ruminação, ela significa quando o cérebro ele entra num loop repetitivo de pensamento. A pessoa começa a analisar uma situação, aí ela volta naquela situação, aí ela pensa de novo e mais uma vez. Como se a mente estivesse ali tentando resolver algo, mas que nunca chega a uma conclusão. Esse processo ele envolve uma rede cerebral muito estruturada, que em português nós podemos chamar de rede de modo padrão do cérebro. Essa rede cerebral ela fica ativa principalmente quando nós estamos refletindo sobre algo, nós estamos lembrando do passado, imaginando o futuro ou pensando sobre nós mesmos, ou seja, quando a mente parece que vai viajar. O problema ele começa quando essa rede não consegue se desligar. Quando uma pessoa está sob estresse prolongado, por exemplo, o cérebro dela começa a entrar nesse estado constantemente. E o sistema nervoso ativa esse circuito de vigilância. E o cérebro começa a procurar uma explicação para aquele desconforto. Nosso cérebro ele sempre vai trabalhar de modo a resolver o problema que está sendo apresentado. Então ele vai tentar resolver esse problema e a rede, no modo padrão, ela pode ficar, nesse caso, hiperativada. Isso faz com que esses pensamentos se repitam. Aí a pessoa começa a analisar tudo. Quem nunca ficou naquela análise, refletindo, remoendo, como eu falei, naquela ruminação, pensando o que falou, pensando direto, o que eu falei, eu deveria ter falado isso, o que pode acontecer, e aí começa a pensar nisso, o que deu errado, o que pode dar errado. Isso acontece não é porque a pessoa quer, não é porque a pessoa quer ficar ali ruminando, não é porque a pessoa é chata. Isso acontece porque o cérebro está tentando resolver uma ameaça que ele percebeu e não consegue. E quando essa ameaça ela não consegue ser resolvida, o pensamento ele fica contínuo, ele continua, o cérebro continua. Bom, você já se perguntou por que pessoas mais conscientes pensam mais? Isso é um outro ponto que eu quero trabalhar. Existe um ponto muito importante que quase ninguém comenta. Pesquisas elas mostram que pessoas com mais consciência emocional e cognitiva tendem a pensar mais, a analisar mais contextos, a perceber mais nuances,
nas situações, a refletir mais sobre determinadas situações. Isso não é um defeito. Na verdade, é uma capacidade cognitiva mais sofisticada. O problema ele não está no pensar. O problema está em não conseguir parar, né? Não conseguir parar. Quando o cérebro ele não encontra o momento de descanso, a mente ela vai entrar em fadiga. E é aí que surgem os problemas como o cansaço mental, a dificuldade de foco, a concentração, a sua memória, aí aparece irritação, insônia, ansiedade constante. Bom, tudo isso porque o cérebro está processando informações sem pausa. Bom, agora eu quero te explicar a consequência disso, a consequência desse mito, né? Agora, imagine aquela frase de impacto que você com certeza já escutou. Você escuta constantemente isso? Isso é fraqueza, isso é uma frescura, você pensa demais. Quando alguém escuta essas frases repetidamente, ela aprende uma coisa muito perigosa. Ela aprende ao quê? A silenciar o seu sofrimento. A pessoa começa então a esconder o que ela sente. Ela não vou falar, não vou comentar, porque eu vou receber crítica. Então a pessoa começa a assimilar aquilo, a sofrer calado. E isso é perigoso. Então ela não fala mais sobre o que está acontecendo dentro dela, dentro da mente dela. E o cérebro continua ali trabalhando. Ela se cala para os outros, mas para ela aquilo continua. O cérebro continua sem regulação, sem pausa. E com o tempo, isso pode evoluir com exaustão mental muito crônica, né? Muitas pessoas aí só percebem quando o corpo começa a reagir a essa situação, né? Como uma fadiga extrema, a ansiedade, dificuldade de concentração. Então, nós precisamos mudar a forma como nós enxergamos tudo isso. Pensar demais não é frescura. Põe isso na cabeça. Pensar demais não é fraqueza. Pensar demais, na maioria das vezes, é um cérebro sem descanso suficiente. É um cérebro que ficou preso num modo de análise constante. E todo cérebro ele precisa de ciclo de recuperação. Momentos em que o seu sistema nervoso pode sair do modo de alerta. Porque sem isso, a mente ela continua trabalhando sem parar, a palavra fugiu da minha boca aqui, né? De forma incansável, vamos colocar assim. Mesmo quando você tenta parar, né, você continua ruminando aquilo. Então, se alguém já te disse que você pensa demais, talvez essa pessoa nunca tenha entendido como de fato o cérebro funciona. Então, pensar não é o problema. O problema está quando o cérebro não consegue parar, não consegue desligar daquilo, né? Não consegue uma pausa. E para isso você tem que sair daquela situação que está te causando aquele estresse, que está te causando aquela ruminação, né? Se você foca muito no problema, né, aquele problema que está acontecendo contigo, você não vai conseguir achar a solução. Seu foco está no problema. Então, seu foco tem que ser com um ângulo maior de visão. Você tem que, no caso, nesse ponto, você tem que desfocar, né? Ver diversos ângulos, diversas possibilidades, pensar em outras coisas, não ficar ruminando num problema. Esse é o problema, né? Esse é o desgaste que você vai ter. Não é o pensar demais, é o desligar do pensar demais. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo tenha contribuído para você. No próximo vídeo, nós vamos continuar trabalhando com essa série de mitos. E o próximo vídeo, ele é um segredo. Ainda não contei para vocês qual que é o nosso tema. Então, eu vou deixar aqui como surpresa ao próximo mito que a gente vai, né, quebrar aqui, que a gente vai trabalhar. Mas se você tem algum mito, alguma curiosidade que você queira, comente aqui, coloque aqui nos comentários que a gente pode fazer um vídeo sobre esse mito, sobre essa questão. Beleza? Então, né, muito obrigado aqui pela sua companhia, né, e até nosso próximo vídeo. Porque entender o cérebro, né, é mudar completamente a forma como a gente entende a nós mesmos.